orgânica de funções. Professor Lê. Agora esta chamada está sendo gravada. Então é isso, galerinha. Muito boa noite. A gente vai começar aqui com a aula de hoje. Beleza? Vamos começar com a identificação de cadeias carbônicas. Beleza? Primeira coisa que você tem que saber, assim, muito, é que a química orgânica, ela vem mais do carbono, né? E o carbono, ele faz 4 ligações. Tá bom? Por quê? O carbono, ele é da família 4A, tá? Então, segundo a regra do octeto, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Por esse motivo, ele faz 4 ligações, tá? Pode ser dessa forma, que é a ligação simples, assim, que é a ligação dupla, e assim, que é a ligação tripla. Beleza aqui? Belezura, belezura. Então, vamos lá. Quais são as classificações da cadeia? Tá bom? Ela pode ser aberta, tá? O que significa isso? A cadeia aberta, ela tem essas extremidades aqui, ó. Os carbonos aqui, ó, as pontinhas, elas não se juntam. Beleza? Deixa eu só sair daqui que tá fazendo eco. Pronto. Essas pontas aqui, elas não se juntam, tá bom? Então, ela tem extremidades. Beleza? Já a cadeia fechada, ela é dessa forma aqui. As extremidades se juntam. Por isso que ela é dita como fechada. Beleza aqui? Show de bola. Ela também pode ser linear ou normal, tá? Ou seja, ela tem essa estrutura aqui, ela é dessa forma. Quando ela não é assim, ela é ramificada, né? Quem já viu Thor, né, a série da Marvel, consegue ter uma ideia melhor em relação a essas ramificações, beleza? Então, aqui eu sempre tenho uma pontinha, né, uma ramificaçãozinha, que ela pode ser dessa forma, ou assim, beleza? Então, ela pode ser linear ou normal, que é assim, ou então ramificada, quando eu tenho como se fossem umas pontinhas no meio da minha cadeia, tá? Que são outros carbonos ligados ao carbono aqui do meio da minha cadeia. Conseguiram entender a diferença de uma para outra? Belezura, belezura. E também a gente tem a saturada e insaturada. A saturada são aquelas que eu tenho só ligação simples, beleza? Já a insaturada, eu tenho ligação dupla ou tripla. Foi aqui? Dúvidas até o momento? Ou não? Todo mundo está conseguindo pegar direitinho o que eu estou falando? Ou de boletas. Então, vamos continuar. Ela também pode ser homogênea ou heterogênea, tá bom? Aqui você tem que prestar bastante atenção, porque para poder ser heterogênea, tem que ser um carbono diferente tem que ser um átomo, desculpa, tem que ser um átomo diferente de carbono ou hidrogênio. E ela tem que ser entre 2 carbonos. Por exemplo, se eu tiver isso daqui, ó, o meu oxigênio, ele não está entre 2 carbonos. Então, ela continua sendo homogênea. Beleza? A mesma coisa serve para insaturada. Insaturada só acontece com os carbonos da cadeia principal. Beleza? Por exemplo, se for assim, isso aqui não é heterogênea e também não é insaturada. Beleza? Foi, gente, essa parte aqui? Belezura. Né? E também a gente tem a aromática. A cadeia aromática, ela tem essa estruturazinha aqui. Beleza? Eu tenho essas ligações duplas aqui. Isso aqui é o benzeno, né? E isso aqui, ó, é o meu anel aromático.
ele também pode aparecer dessa forma aqui. Show? Toda cadeia que não for aromática é chamada de alifática, tá bom? Ou seja, ela pode ser aberta ou fechada. Então, se aparecer alguma questão falando que a cadeia é alifática, quer dizer que ela pode ser aberta ou fechada, mas não pode ser aromática. Foi aqui? Show de bola. Vamos para o próximo, então, que são as funções orgânicas, tá? Vamos começar pelos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são aqueles que só são carbono e hidrogênio, apenas. Apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura, beleza? Eles podem ser alcanos, que são ligações simples, alcenos, que são ligações duplas, e alcinos, que são ligações triplas. Foi aqui? Beleza, tá? E a gente também tem em relação à nomenclatura, tá? Porque de vez em quando o Enem, ele bota só a nomenclatura para você definir, tá? E qual é o pulo do gato? É a gente saber principalmente a quantidade de carbonos que a gente tem na nossa estrutura. Se tiver um carbono, o início vai ser MET. Se tiver 2 carbonos, ET, 3 carbonos, prop, 4, but, e assim por diante, como tem nessa tabela, tá? E como que eu sei quantos carbonos tem? Se tiver nessa estrutura aqui, ó, que é chamada de bastão, é só a gente contar as pontinhas, digamos assim, ó. Aqui eu tenho 1 carbono, 2, 3 e 4. Então, isso aqui, ó, se eu tenho 4 carbonos, vai ser but. Como é um alcano, então o nome disso aqui é butano. Beleza aqui? Ninguém com dúvida até o momento? Beleza, então vou continuar, tá bom? Vamos agora para os álcools, tá bom? O álcool, ele tem a hidroxila ligado a ele, tá? Mas tem que tomar cuidado que nem toda hidroxila vai ser um álcool. Eu vou explicar as diferenças, tá? Ele pode ser primário, secundário ou terciário. O primário vai estar ligado a um carbono só, né? Um carbono que está ligado a um outro carbono, só um carbono, tá? O secundário vai estar ligado a um carbono que está ligado a 2 carbonos. E o terciário vai estar ligado a um carbono que está ligado a 3 carbonos. Foi aqui? Falei que você ia entender, Letícia. Pô, aqui, ó. Conexão de Letícias. Beleza, posso continuar então para a próxima? Show. Aí, agora que eu falei para vocês que vocês têm que ter atenção nisso, tá? Quando eu tenho uma hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico, eu vou ter um fenol, tá bom? Então, sempre que eu tiver uma hidroxila ligada direto no anel benzênico, vai ser um fenol. Ah, Letícia, mas se for assim, ó. A hidroxila não está ligada direto no anel benzênico. Então, isso aqui é um álcool, tá? Ela tem que estar dessa forma aqui, para ser um fenol. Beleza? Show de bola. Vou voltar aqui no álcool rapidinho, só para falar uma coisa para vocês. A nomenclatura do álcool vai terminar em ol. Então, se tiver alguma questão falando, por exemplo, do etanol, a gente viu que et tem 2 carbonos. E se termina com ol, é um álcool. Então, vai ser um álcool onde tem 2 carbonos. Ou seja, vai ser dessa forma aqui, ó. Tá? E uma outra coisa. Quando não estiver aparecendo as outras ligações, né? Se for assim, por exemplo, ó, aqui eu tenho 3 carbonos. A gente sabe que o carbono, ele faz 4 ligações. Então, aquelas ligações que não estão aparecendo, quer dizer que ele está sendo ligado a um hidrogênio. Então, aqui, ó, eu tenho hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Tem um aqui, outro aqui e mais 3 aqui. Beleza? Nesse caso aqui do etanol, ele já tem esse carbono aqui, já está ligado com esse carbono, está ligado com o álcool. Então, aqui, ó, eu tenho mais 2 ligações com o hidrogênio, para ele ter 4 ligações. E aqui, como ele está ligado só a um carbono,
Então, ele vai ter mais 3 ligações aqui com o hidrogênio. Foi aqui? Não, não. Se aparecer dessa forma aqui, Letícia, pode ser um aldeído que a gente vai chegar lá. Vou explicar também um pouquinho sobre aldeído, tá bom? Beleza. Alguma dúvida aqui no que eu acabei de explicar? Claro, posso sim. Eu falei anteriormente que o carbono, ele faz 4 ligações, beleza? Então, aqui, ó, vou pegar uma estrutura um pouquinho maior, assim. E vou botar aqui uma ligação dupla, beleza? O que que isso quer dizer? Como o carbono faz 4 ligações, esse carbono aqui, ó, ele está fazendo 3 ligações com hidrogênio. Porque imagina que essa retinha aqui seja a ligação. Então, eu tenho um carbono aqui, outro aqui e outro aqui. Até aqui foi? Beleza. Eu vou continuar. Esse carbono aqui está fazendo uma ligação que eu estou vendo. Então, as outras 3 ligações que estão faltando é com o hidrogênio. Esse carbono aqui está fazendo uma ligação aqui e uma ligação dupla aqui com esse carbono. Ou seja, está fazendo 3 ligações. Só falta uma. Então, essa uma que eu não estou vendo é o hidrogênio. A mesma coisa acontece com esse carbono aqui. E aqui, esse último, né, da extremidade, eu estou vendo uma ligação só. Então, quer dizer que as outras 3 que restam são com hidrogênio. Conseguiu pegar agora? Show de bola. Deixa eu beber a aguinha. Nada, meu anjo. Vou mostrar para vocês agora a outra forma que tem hidroxila, tá bom? Que é o enol. O enol, ele costuma aparecer mais em isomeria, que a gente também vai ver hoje. Beleza? Como que é a isomeria, né? A isomeria não, como que é o enol? O enol, ele também vai ter a hidroxila, porém essa hidroxila vai estar ligada a um carbono que tem ligação dupla. Tá bom? Então, esse carbono aqui que está ligado à minha hidroxila, ele tem que estar fazendo ligação dupla para poder ser um enol. Então, eu tenho essas 3 variações de hidroxila: o álcool, o fenol e o enol. Conseguiram pegar? Show de bola. Vamos continuar aqui, então. Agora, a gente vai para o aldeído, tá bom? O aldeído possui o grupo carbonila. É também bem importante vocês terem noção desses nomes, porque em algumas questões do Enem aparece dessa forma. Tem um grupo, um tal elemento tem um grupo carbonila, tem a função carbonila, tem a função hidroxila, tem a função carboxila, tá bom? Que aí vocês já sabem. A carbonila é quando um carbono está fazendo uma dupla O, está fazendo uma ligação dupla com oxigênio, tá? Muito importante, pessoal. O aldeído, essa ligação dupla tem que ser na extremidade. Tem que ficar nos carbonos terminais, tá? Por quê? Porque se ficar no carbono que está aqui, ó, no meio, vai ser uma cetona. Beleza? Então tem que ficar bem atento nisso. Se tiver, né, o grupo carbonila no final, nas minhas extremidades, ou nesse carbono, é aldeído. Se for no meio da minha cadeia, é cetona. Por exemplo, vou fazer uma cadeia maior aqui. Se tiver aqui, ó, é cetona. Se tiver aqui, é cetona. Cetona, cetona. Mas se for aqui, aí a parada já muda, vai ser aldeído. Tá bom? Aldeído só pode nas extremidades. Se for aqui nos carbonos do meio da minha cadeia, vai ser cetona. Conseguiram entender a diferença entre um e outro? Na hora da identificação? Falar de novo. Vou apagar esse aqui e falar de novo então, tá bom, Rafa? Ó, tanto aldeído como cetona tem o grupo funcional carbonila, que a carbonila é essa dupla O. Aí aqui eu tenho uma cadeia. Beleza? Vou mudar aqui a cor para não confundir. Aqui eu tenho uma cadeia, né?
Se esse grupo aqui, ó, dupla O, tiver no finalzinho, assim ou assim, vai ser aldeído. Conseguiu entender até aqui? Essa partezinha? Beleza. Mas, se a minha carbonila tiver em qualquer outro desses carbonos aqui, ó, que não são carbonos terminais, vai ser cetona. Qualquer um desses carbonos aqui que não for terminal vai ser cetona. Essa que é a diferença. O aldeído só vai estar nas pontas, né? No primeiro e no último carbono. Já a cetona vai estar entre. Não vai estar a minha carbonila não vai estar nas extremidades. Conseguiu pegar agora? Belezura. E como que fica a nomenclatura, né? Do aldeído, a terminação vai ser al. Tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Butanal. E a acetona vai ser terminação ona. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. 3 é prop. Então, vai ser propanona. Beleza aqui? Todo mundo pegou essa parte da nomenclatura também? Show de boletas. Vamos continuar, então. Ácido carboxílico. O ácido carboxílico tem esse grupo funcional aqui, ó, que é carboxila, que é como se fosse a junção da carbonila com a hidroxila. Ele geralmente também aparece nas extremidades, beleza? E a nomenclatura dele vai começar com ácido. Então, vai ser ácido, aí a quantidade de carbonos e terminação oico. Igual aqui, ó, eu tenho 2 carbonos. Então, vai ser ácido etanóico. Conseguiram pegar aqui o ácido? Show, show, show. E a gente vem aqui agora para o éster, tá bom? O éster é bem interessante, porque ele é a reação, né, o produto formado pela reação de um ácido carboxílico mais álcool, tá? Então, quando eu tenho uma reação entre o ácido carboxílico e álcool, eu formo um éster mais água, tá? Presta atenção aqui, ó. Eu tenho o ácido etanóico, que vai reagir com o etanol. O que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui do etanol vai se juntar com a hidroxila do ácido, e aí vai formar a água. E os outros, né, que restaram, vão se juntar para poder formar o éster. Conseguiram entender como é que funciona a reação? Conseguiram todo mundo? Beleza. Então, como que vai ficar a nomenclatura do éster, tá? A gente pode imaginar uma separação, digamos assim. Vamos dividir aqui, ó, tá? Essa partezinha aqui, que vem do ácido carboxílico, a gente vai contar a quantidade de carbonos e adicionar ato. Aqui, como eu tenho 2 carbonos, vai ficar etanoato. E a gente vai fazer a mesma coisa com essa outra parte aqui, né? Só que adicionar ila. Como eu tenho 2 carbonos, etila. E aqui, esse oxigênio, vamos imaginar, vamos fingir que ele é o D, tá bom? Na minha nomenclatura. Então, vai ficar etanoato, porque são 2 carbonos, D, etila, também porque são 2 carbonos. Se tivesse 3 carbonos, propila. Se aqui tivesse 4 carbonos, butanoato. Conseguiram pegar? Não conseguiu entender nada, ô, Ana? Ou tem alguma parte específica que você começou a ficar confusa? Pode falar também se quiser. Ah, só a parte da nomenclatura, beleza. Vou apagar aqui para poder explicar de novo essa parte, tá bom? Realmente, essa parte da nomenclatura do éster é um pouquinho mais complicada mesmo.
Ó, o que a gente vai fazer? Eu não falei que o éster é a reação entre o ácido carboxílico e o álcool? Eu vou pegar, então, a parte do ácido carboxílico e vou contar quantos carbonos tem. Nesse caso aqui, são 2 carbonos. A gente viu lá no comecinho que 2 carbonos começa com et, né? 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but e assim por diante. Então, eu vou pegar essa parte que vem do ácido carboxílico, vou fazer a contagem de carbonos e no final, no sufixo, eu vou colocar o ato. Então, aqui tem 2 carbonos, vai ficar etanoato. Se forem 3 carbonos, propanoato. 4 carbonos, butanoato. Foi aqui essa primeira parte da nomenclatura? Beleza. Aí fica nananã ato de nananã ila. Aqui, então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a parte que vem do álcool. Desculpa. Vou pegar a parte que vem do álcool. Vou contar quantos carbonos tem e vou colocar no meu sufixo ila. Nesse caso aqui, eu tenho 2 carbonos. Então, vai ser etila. Se fossem 3 carbonos, propila. Se fosse 4 carbonos, butila. E assim por diante. Então, você vai pegar a parte do ácido carboxílico, vai fazer a contagem de carbonos e colocar ato no final. Aí, D, vai ver a parte do álcool, fazer a contagem de carbonos e colocar ila no final. E assim a gente consegue montar a nomenclatura do éster. Conseguiu pegar agora? Boa! Aí sim. Vamos continuar. Estou muito bem de saúde, graças a Deus. Agora a gente vem aqui, ó, para o éster, tá bom? Já o éster é quando eu tenho um heteroátomo, tá? É quando eu tenho o oxigênio entre 2 carbonos. Ó, eu tenho um carbono aqui e outro aqui. Então, o éter é quando eu tenho um oxigênio no meio de 2 carbonos, tá? E como que vai ficar a nomenclatura dele? Eu vou pegar a quantidade de carbono menor, né, a parte da minha cadeia menor, e vou acrescentar ox. E aqui, a outra parte, eu vou manter, como se fosse um hidrocarboneto. Nesse caso aqui, eu tenho a mesma quantidade dos dois lados, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, vai ficar propox, propano, tá? Mas agora vamos fazer um diferente. Assim. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2 desse lado e 1, 2, 3 desse lado. Vou pegar a cadeia menor e colocar ox. Aqui, como eu tenho 2 carbonos, vai ficar et. Etox, propano. Foi aqui? Jesus. Ele tá ruim, né? Por isso que eu não tô participando direito. Oi? Não entendi. O áudio tá ruim? Não consigo entender. Pode passar para a próxima? Belezura. Agora a gente vem aqui, ó, para a amina, tá bom? A amina, ela também pode ser primária, secundária ou terciária, tá bom? Como assim? A amina primária, ela vai estar ligada a apenas um carbono. A amina secundária vai estar ligada a 2 carbonos. E a amina terciária vai estar ligada a 3 carbonos. Beleza? E como que a gente fica sabendo disso? O nitrogênio, ele é da família 5A, ou seja, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Segundo a regra do octeto, né, para ficar estável tem que ter 8. Então, ele faz 3 ligações. Beleza? Então, aqui, ó, se vocês repararem, ele está fazendo uma ligação com carbono
e uma ligação com 2 hidrogênios. Aqui, como ele está fazendo ligação com 2 carbonos, ele só está fazendo uma ligação com o hidrogênio. E aqui, como ele está fazendo ligação com 3 carbonos, ele não faz nenhuma ligação com o hidrogênio. Então, a amina pode aparecer dessas 3 formas. Ah, tá, entendi. Obrigada, Letícia. Conseguiram entender em relação à amina? Todo mundo conseguiu pegar essa parte? Beleza. E, professora, como é que fica a nomenclatura? Explicado no meio? Essa daqui? Show. Essa daqui é a amina secundária. Por quê? Ela está ligada a 2 carbonos. Ó, vou pôr essa daqui de forma estrutural. Um carbono aqui, outro carbono aqui, outro carbono aqui. Aí aqui, ó, um nitrogênio e aqui tem outro carbono. Esse nitrogênio está ligado a um hidrogênio. E aqui, ó, todos os outros carbonos que as ligações não estão aparecendo, quer dizer que está ligado a um hidrogênio. Então, aqui, ó, como esse nitrogênio está fazendo ligação com 2 carbonos, e ele só pode até 3 ligações, só resta, então, para ele fazer uma ligação com o hidrogênio. Deixa eu ver aqui. Um nitrogênio com ligação tripla ainda é primário? Se ele estiver fazendo ligação tripla com o carbono, sim, porque ele nem tem como fazer ligação com o outro. Né? Se, por exemplo, for assim, ó, isso aqui é um primário também, mas é que, na verdade, isso aqui é um nitrocomposto. Né? Nitrila, né, na verdade. Nitrocomposto não, nitrila. Aí já é uma outra função. Que aí ele está fazendo uma ligação tripla com um carbono só. Beleza? E aqui, ó, como que fica a nomenclatura? Né? Na amina, também é muito simples. Você vai fazer a contagem de carbonos e colocar amina no final. Apenas isso. Nananana, amina. Beleza? Foi, gente, aqui? Beleza. Aqui agora a gente vai para amida. A amida tem que tomar muito cuidado para não confundir com a amina. Por quê? Na amida, o carbono que está fazendo ligação com o nitrogênio também está fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Tá bom? Então, o grupo funcional da amida é assim, ó. Se você vê um carbono que está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e esse mesmo carbono está fazendo uma ligação com o nitrogênio, é porque ele é uma amida, com Dzinho no final. E a nomenclatura segue igual, né? Amida. Beleza? Aqui nesse, conseguiram entender a diferença de um para outro? Dúvida nenhuma? Olha lá, hein? Quero todo mundo entendendo tudo de função orgânica aqui. Belezura. Então, vamos lá para o nitrocomposto, tá? O nitrocomposto vai ter isso daqui, ó. Um nitrogênio ligado a 2 oxigênios, tá bom? NO2. Então, aparecendo o NO2, vocês sabem, já que é um nitrocomposto. O Enem ele não costuma cobrar a nomenclatura do nitrocomposto, não. Só a identificação. Né? Mas aí a nomenclatura é só botar o nitro na frente. Isso aqui, o nitrocomposto é o que menos? Vou sim, meu bem, com todas as anotações que eu fiz aqui. Eu vou mandar no grupo. Junto com uma lista de exercício para fixação do conteúdo. Tá?
Aí o Enem, ele costuma muito mais focar na identificação dos grupos funcionais do que em sua nomenclatura em si. Porém, é cobrado também a nomenclatura. Mas se vocês conseguirem pegar pelo menos a identificação dos grupos funcionais, vocês já vão conseguir ter uma facilidade bem maior. Né? Porque eles cobram muito mais a identificação do grupo funcional do que a nomenclatura. É cobrado a nomenclatura também, mas se a gente for falar de quantidade, a maior quantidade de questões em relação a funções orgânicas é a identificação de grupo funcional. Mas é muito importante vocês também saberem a nomenclatura, hein? Porque eles cobram também. Beleza aqui? Ninguém ficou com dúvida em grupo funcional, então. Posso botar as questões. Oi, Yasmin, boa noite, tudo bem? A gente vai começar a fazer as questões agora. Então, talvez você fique um pouquinho perdida, mas aí durante a resolução da questão eu vou explicando também de novo, tá bom? Ó, e eu quero todo mundo participando. Eu quero ver se vocês realmente conseguiram entender. Beleza? Então, vamos lá para a primeira questão. O pentano 5-lactama é uma amida cíclica que tem aplicações na síntese de fármacos e pode ser obtida pela desidratação intramolecular entre os grupos funcionais de ácido carboxílico e amida primária, provenientes de um composto de cadeia alifática, saturada, normal e homogênea. O composto que, em condições apropriadas, dá origem a essa amina é... Olha só como essa questão é fácil de te enganar, de fazer você ver algo errado. Aqui, ele dá essa estrutura aqui, do pentano 5-lactama. Só que aqui, ele quer saber, na verdade, o composto de sua origem, que é esse daqui, ó, uma cadeia alifática, saturada, normal e homogênea. Ele não quer saber isso. Ele quer saber isso daqui. Tá bom? Como eu falei para vocês, a alifática é tudo que não é aromático. Beleza? E aqui, ó, saturada, ou seja, só ligações simples. Se é só ligações simples, eu já posso cortar aqui a B e a C. Estão conseguindo até agora? Conseguiram entender porque eu cortei B e C? Show de bola, é isso aí. Ele está falando também que é uma cadeia, né, homogênea. E nessa A aqui, a gente está vendo um N no meio da minha cadeia. Não pode, tá bom? Então, isso aqui, ó, é heterogênea. Qual seria o certo? Tá bom? Tá vendo que nessas duas aqui, nessas duas opções, eu tenho aqui entre parênteses? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse parênteses é uma ligação daqui, ó, desse jeitinho aqui, ó, do carbono. Essa daqui, ó, por exemplo, CH2, aí entre parênteses, NH2, vou colocar só mais um aqui, ó, um exemplo, CH3, tá? Vou colocar esse exemplo aqui. Quer dizer o quê isso daqui? Que esse NH2 está ligado apenas a esse carbono, ficando assim, ó. Aí aqui as 3 ligações com hidrogênio, aqui as outras 2 ligações com o hidrogênio. Era que a forma que eu coloquei aqui você pode pensar que é uma ligação dupla. Assim. Pronto. Beleza? Então, esse entre parênteses quer dizer que está ligado a apenas um carbono aqui. Conseguiram entender isso? Isso aí. E aí, ó, vamos ver. Essa eu tenho isso daqui, ó. Que está querendo dizer o quê? Que esse carbono aqui está ligado só a esse. Fazendo com que fique assim, ó. E isso aqui, ó, tá vendo que está saindo da minha cadeia principal? Então, isso aqui é uma ramificação. Se é uma ramificação, não é normal. Tá bom? Aqui não é considerado ramificação, porque só é considerado ramificação se for carbono.
só é considerado insaturação se for ligações entre carbono, tá bom? Então, nesse caso aqui, como não é carbono, então não é uma ramificação, beleza? A cadeia continua sendo normal e continua sendo homogênea, porque para ser heterogênea, o heteroátomo, né, um átomo diferente de carbono e hidrogênio, deveria estar entre 2 carbonos. Então, por isso, é a letra D. Conseguiram entender? Todo mundo conseguiu entender essa daí? Ah, que maravilha! Tô falando, pô. Aí, ó, viu? Tô falando, Letícia. Tu vai sair daqui aprendendo tudo de orgânica, pô. Beleza, vamos continuar então, hein? Que não acabou, não. Tem muita coisa ainda pra gente ver. Ó, vamos lá. Um microempresário do ramo um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente desse óleo de rosas tem cadeia, ó. Vamos lá, tem cadeia poliinsaturada. E parou de marcar. Tem cadeia poliinsaturada e com hidroxila no carbono terminal. Ou seja, se está falando aqui de carbono terminal, então quer dizer que ele não pode ser fechado, né? Não pode ter isso daqui. Eu tenho que ter uma extremidade para poder eu ter um final, não um começo e um final. Beleza? Então, aqui eu tenho as minhas estruturas e eu tenho que ver qual delas se encaixa em uma cadeia poliinsaturada e com hidroxila no carbono final. Aqui, ó, eu tenho 2 insaturações, então ela é poliinsaturada. E eu tenho, sim, uma hidroxila aqui, ó, no meu carbono final. Então, de cara, eu consigo saber que é a letra A. Beleza aqui? Não, não. Alifática pode ser tanto acílica quanto alicílica, tá? Ela quer dizer, quando fala alifática, quer dizer que ela não é aromática. Ela pode ser tudo, menos aromática. Tá bom? Posso sim, meu bem. Ó, nós temos... Deixa eu ver se voltou a funcionar. Voltou. Nós temos 3 tipos de ligação. A simples, que a gente fala que é saturada. A dupla e a tripla. Essas daqui a gente chama de insaturada. Beleza? Foi até aqui? Show de bola. Aqui na minha questão, eu estou falando que ela é poliinsaturada. Ou seja, quer dizer que eu tenho ligação dupla ou tripla. Aqui eu tenho, nesse composto 1, eu tenho, de fato, uma aqui e outra aqui. Então, eu tenho, né, poliinsaturada. E também hidroxila no carbono terminal. De fato, aqui, ó, eu tenho uma hidroxila no carbono terminal. Então, a 1, ela bate com as exigências da minha questão. Se eu for olhar a 2, eu só tenho uma ligação insaturada. Então, ela não é poli, de muitas. Beleza? Se eu for olhar a 3, ó, ela é fechada, além de não ter insaturação nenhuma. Né? Então, eu não tenho carbono terminal aqui. Nessa daqui, eu até tenho, né? Porque esse anel aqui é a mesma coisa que isso aqui, que eu falei para vocês lá no início. Só que ela também é fechada, ela não tem um carbono terminal. Beleza? E aqui vem a dúvida, eu não lembro, desculpa, quem foi a pessoa que perguntou, né? Mas isso aqui, ó. Isso aqui quer dizer que é essa ligação aqui, ó. Não é uma hidroxila, é um aldeído. Conseguiram pegar agora?
Todo mundo entendeu essa daqui? Então, vamos continuar. Keep going, keep going. Aqui, ó. Um enunciado gigantesco para no final tá aqui, ó. As funções orgânicas que caracterizam os fenômenos de trilha e de alarme são, respectivamente... Tá vendo? Olha só. A gente podia ler esse que textão grandão aqui, mas não vai servir de nada. Porque ele só quer saber ele só quer que você identifique os compostos, né? O grupo funcional daqui. Aqui, ó, eu tenho esse grupo funcional aqui e aqui eu tenho esse grupo funcional aqui. Beleza? Alguém sabe me dizer quais são esses grupos funcionais? Podem falar se quiser. Vamos, gente. Claro que entenderam, então agora eu quero. Ó, vou dar dica, hein? Aqui eu tenho uma hidroxila. Essa hidroxila aqui tá ligada a um anel aromático? Quase, Cláudia. Quase, quase, quase. Ó, se não tá ligado a um anel aromático, então não é fenol. Tá ligado a um carbono que tá fazendo dupla ligação? Ó, o carbono que ele tá ligado é esse aqui, tá bom? Muito cuidado, ele não tá ligado nesse aqui, não. Ele tá ligado a esse aqui. Ele tá fazendo dupla ligação? Isso aí, Maria. Ele não tá fazendo uma dupla ligação, ele não tá ligado a um carbono que tem dupla. Então, é um álcool. E esse outro composto aqui, ó, esse oxigênio aqui tá fazendo uma dupla ligação com o carbono. E também esse carbono tá fazendo uma outra ligação com o outro oxigênio. Isso aqui caracteriza um éster. Então, é um álcool e éster. Beleza? Conseguiram pegar? Todo mundo entendeu essa daqui? Ninguém ficou com dúvida, né? Gosto assim, muito bom. Então, vamos agora para... Oi? Não, não é como se fosse o ácido carboxílico, porque o ácido carboxílico, eu precisaria ter um H aqui, ó, que não é o caso. Né? Esse oxigênio aqui, ele precisaria estar ligado com o hidrogênio para ser um ácido carboxílico. E não está fazendo isso. Ele está ligado a um outro carbono. Conseguiu entender agora, Cláudia? Foi? Belezura. Então, agora nós vamos para os isômeros, tá bom? Pessoal, o que é isomeria? Né? Isomeria é quando eu tenho dois compostos com a fórmula molecular igual, tá bom? Fórmula molecular é quando eu digo, né, quantos átomos tem de cada átomo, né, de cada elemento. Igual aqui, ó, C2H6O. Quer dizer que eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Beleza? Se a gente reparar aqui, ó, nós podemos ter 2 compostos dessa forma. Eu posso ter um álcool e eu posso ter um éter. Tá vendo? É isso que é isomeria, quando eu tenho uma fórmula molecular onde eu posso ter substâncias diferentes. Conseguiram entender o que é isomeria? Belezura. Agora a gente vai ver os tipos de isômero, tá bom? A gente tem a isomeria de cadeia. O que é isso? É quando eu mudo o tipo de cadeia. Por exemplo, ela era normal e ficou ramificada. Ela era saturada e ficou insaturada. Né? Igual esse caso aqui, ó. 1, 2, 3, 4... Eita! Peraí, deixa eu apagar aqui. Agora sim. Igual esse caso aqui. Né? Eu tenho butano
1, 2, 3, 4. E eu tenho aqui o isobutano. Tá vendo que aqui era normal e aqui ficou ramificada? Então, eu mudei o tipo de cadeia. Uma era normal e outra era ramificada, né? Mas ambos continuam tendo a mesma quantidade de átomos. Conseguiram ver como é que é a cadeia insaturada? Né? A cadeia insaturada não. A isomeria de cadeia? Todo mundo entendeu a isomeria de cadeia? Beleza. E a gente tem também a isomeria de posição, que é quando eu apenas mudo a posição da minha função, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho a minha hidroxila no carbono terminal e aqui hoje eu vou ter a minha hidroxila no meu carbono intermediário, aqui no meio, tá bom? Eu continuo tendo a mesma função, tá? Continuo tendo a mesma função, porém, eu mudei o carbono que ela está ligada. Por isso a gente chama de isomeria de posição. Conseguiram entender essa? Foi todo mundo? Beleza. Aqui a gente já tem a isomeria de função, tá? O que é a isomeria de função? É quando eu tenho uma fórmula molecular onde eu posso ter duas funções diferentes, igual a gente viu lá no exemplo, que é o mesmo daqui, ó. Aqui eu tenho o álcool, etanol, e aqui eu tenho o éter, que é o metoximetano. Tá vendo? Metoximetano porque eu tenho só um carboninho, né? Mas a fórmula molecular continua sendo a mesma, tá? Só mudou a minha função. Conseguiram pegar essa daqui? Ninguém ficou com dúvida na isomeria de função? Pode falar, Tabata. Tabata? Não? Ah, sim, tá bom. Mas me digam aí, todo mundo conseguiu entender a isomeria de função? Beleza. Show de bola. Vamos continuar aqui. E a gente também tem a metameria ou então compensação, tá bom? O que é essa daqui? É quando eu mudo a posição, né, do meu heteroátomo, tá? Então, aqui, ó, nesse primeiro aqui, o meu heteroátomo, ele tá ligado ao primeiro carbono. Nesse aqui, o meu heteroátomo está ligado ao segundo carbono, tá? Então, tem que tomar muito cuidado para não confundir a metameria com a isomeria de posição, tá bom? A metameria só acontece com héteros átomos, beleza? Todo mundo conseguiu entender a diferença de um para outro? Não, não é somente o oxigênio, não. O importante é ser heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de carbono e hidrogênio. Beleza. Vamos continuar aqui para tautomeria. Lembra que eu falei para vocês que o enol costuma acontecer, né, costuma aparecer mais em isomeria? É aqui que isso acontece. Tá bom? Por quê? O enol é quando eu tenho essa diferençazinha aqui, ó. Tá vendo que aqui na cetona eu tenho uma dupla, ó. No enol vai acontecer o quê? Uma dessas ligações, né, dupla com oxigênio, ela vai vir para o carbono e um hidrogênio desse carbono vai para o oxigênio, ficando dessa forma aqui. Beleza?
Foi essa daqui? Belezura, belezura. Esses isômeros, né, que a gente viu são da isomeria plana, tá? Agora a gente vai ver a isomeria espacial, começando com a geométrica. A geométrica é quando eu tenho aquela cis e trans, tá? Cis é quando meus radicais, né, eles estão alinhados, tá bom? De forma linear. Igual aqui, ó. Cis, eu tenho os meus dois hidrogênios ligados nessa parte aqui de cima e os meus dois carbonos aqui, ó, ligados nessa parte de baixo. Então, ele tem essa estrutura assim. Se for trans, ele vai estar nesse formato aqui, como se fosse um X, na diagonal. Beleza? Então, cis vai ter essa característica aqui e trans vai ter essa característica aqui, né? Como se fosse um X. Assim, assim é cis, assim é trans. Então, quando vocês verem alguma questão que tem uma insaturação, né, assim, vocês já podem ficar ligados, porque se for isomeria, é bem provável que seja uma isomeria geométrica que ele esteja falando. Beleza? Isomeria LGBT. É bem isso. Letícia não. Ana, qual parte que você queria que eu explicasse de novo? Que eu acabei não vendo aqui. Pode sim, Rafaela. Isso tudo que eu estou falando normalmente cai no Enem mesmo. Tanto é que todas as questões que eu estou colocando aqui são questões do Enem. Se eu não me engano, só uma questão que eu vou passar daqui a pouquinho, que é da UERJ. Mas todas as questões aqui são Enem, Enem e UERJ, Enem e UERJ, mas principalmente Enem. Ah, tá, show de bola, então. Todo mundo conseguiu entender essa parte de isomeria cis e trans? Ninguém ficou com dúvida, né? Belezura, belezura. Então, agora a gente vai aqui, ó, para a isomeria óptica, tá bom? Também pode aparecer como isomeria ótica, tá? Ou óptica ou ótica, dá no mesmo. Essa isomeria acontece com carbono assimétrico, também chamado de carbono quiral. O que é isso? Eu falei com vocês que o carbono, ele faz 4 ligações, correto? Então, um carbono quiral quer dizer que esse carbono está fazendo 4 ligações diferentes. Cada ligante é algo diferente. Tá bom? Então, já fica a dica. Se for uma questão de isomeria e você vê que tem um carbono quiral, você já pode ir direto na isomeria óptica, porque essa é a resposta correta. Tá bom? Aí aqui, ó, exemplozinho. Esse carbono aqui, ó, tá vendo? Eu tenho esse ligante aqui, que seria isso daqui. Opa, deixa eu apagar aqui. Que seria assim. Aqui eu tô ligada a um hidrogênio, aqui a uma hidroxila e aqui a apenas um carbono. Repare que essa parte aqui está ligada a um carbono que está ligado a outro carbono. Aqui está ligado só a um carbono. E isso já caracteriza algo diferente, tá bom? Para poder ficar, para não ser óptico, né, digamos assim, então aqui, ó, deveria ser 2 e aqui está ligado a outro carbono. Aí sim, essa ligação aqui estaria igual a essa. E aí não seria isomeria óptica. Mas como esse ligante aqui está apenas com essa parte aqui, com esse radical, então sim, eu tenho 4 ligantes diferentes. Se eu tenho 4 ligantes diferentes, então é uma isomeria óptica. Beleza? Show de bola. E aí a gente tem esses nomezinhos, né? Enantiômero, tá? E tem questão, é raro, né, de aparecer,
mas já apareceu, por isso eu vou falar, né? Se apareceu, eu vou falar, não adianta. Teve uma questão onde a pergunta era quantos enantiômeros possíveis poderia ser daquela substância. Então, como que a gente vai contar? Né? A gente vai colocar 2 elevado a N. N é o número de carbonos quirais que eu tenho na minha substância. Então, vai estar aqui a substância linda de bonita. Você vai contar quantos carbonos quirais eu tenho. Vamos supor, tenho lá a questão, a minha substância, e ela tem 3 carbonos quirais. Contei 3 carbonos que têm 4 ligantes diferentes. Vai ficar 2 elevado a 3. Ou seja, eu tenho 8 possíveis substâncias para ela. Beleza? Então, eu tenho 8 tipos de isômero dessa substância. Conseguiram entender? Todo mundo entendeu essa parte? Qual parte você não conseguiu entender, Cláudia? É esse final que eu falei de enantiômeros ou toda a parte da isomeria óptica? Cláudia? Então, você vai usar, né, esse de 2 elevado a N quando a questão perguntar quantos enantiômeros essa substância pode ter. Apenas nessa situação. Se para aparecer quantos enantiômeros tem, aí você vai usar isso. Que aí você vai contar quantos carbonos quirais tem nessa estrutura, e aí você vai colocar o 2 elevado à quantidade de carbono quiral. Mas apenas se o comando da questão estiver perguntando sobre a quantidade de enantiômeros aquela molécula pode ter. Belezura. Dúvidas aqui? Podemos ir para os exercícios? Exercíciozinhos? Então, bora lá. Bora. Aqui, ó. Várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua fórmula estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. São chamados de isômeros, como ilustrados na estrutura. Então, aqui eu tenho essa estruturazinha, tá bom? Algo importante para vocês saberem é isso aqui, ó. Tá vendo que essa partezinha aqui tá preenchida e essa partezinha aqui tá tracejada? É porque a molécula, ela é em 3D, né? Aqui a gente coloca nesse plano porque não tem como botar em 3D um papel, né? Mas isso aqui quer dizer a projeção dela. Então, aqui tá falando que a minha hidroxila está sendo projetada para frente. E aqui tá falando que a minha hidroxila está sendo projetada para trás. Tá bom? Mas o que a gente tem que saber aqui, ó? Vamos ver de cara isso aqui, ó. Aqui eu tenho o meu carbono. Deixa eu mudar aqui a cor. Aqui eu tenho o meu carbono. Que aqui ele está fazendo uma ligação com hidroxila. Aqui ele está fazendo uma ligação com CH3. Aqui ele está fazendo uma ligação com hidrogênio. E aqui ele está fazendo uma ligação com isso aqui tudo. Tá vendo que eu tenho 4 ligantes diferentes? Se eu tenho 4 ligantes diferentes, é isomeria o quê? Bora? Isso aí, é isomeria óptica. Beleza? Conseguiram pegar direitinho essa? Todo mundo entendeu essa? Quero ninguém com dúvida, hein? Se tiver dúvida, habla comigo. Então, vamos para a próxima. Next. A flor do jasmim é popular no Brasil, sendo admirada por sua beleza e aroma agradável. Os principais compostos responsáveis por seu aroma
são representados a seguir. Então, aqui eu tenho essa estrutura aqui, e aqui eu tenho essa outra estrutura. Analisando as fórmulas estruturais desses compostos, identifica-se que a isomeria espacial... Opa, tá falando isomeria espacial. Garela, se ele já falou que é isomeria espacial, eu só tenho duas opções. Ou vai ser geométrica, ou vai ser óptica. Beleza? Então, aqui, ó, já posso eliminar essa, já posso eliminar essa, já posso eliminar essa. Eu fiquei, então, só com geométrica e óptica. Eu quero que vocês analisem, tá bom? Qual que vai ser? Não, por quê? Todas as cadeias, elas são, aqui, ó, se você reparar, a classificação é a mesma. Eu tenho aqui uma parte fechada, eu tenho aqui insaturação e eu tenho aqui uma ramificação. E ela é homogênea. Tá vendo? Então, por isso que não poderia ser de cadeia, porque a classificação da cadeia continuou sendo a mesma. Só mudou a forma espacial dela mesmo. Isso aí. É isomeria geométrica. Nossa, que bonitinho! Todo mundo acertando, coisa linda. Seu coração estava certo, Letícia. Eu falei para você no começo da aula que tu ia sair daqui sabendo tudo, não foi? Aí, ó, tá acertando tudo. Muito bom, tô gostando de ver, hein? Vamos aqui para a última, para a gente encerrar com chave de ouro. Em uma unidade industrial, emprega-se uma mistura líquida formada por solventes orgânicos que apresentam a fórmula molecular C2H6O. Entre os componentes da mistura ocorre a isomeria plana, do seguinte tipo. Então, a gente já exclui a óptica e a geométrica. Essa molécula aqui a gente viu algumas vezes na aula de hoje, hein? Mas aí, tô com dúvida. Não sei, não lembro. O que eu vou fazer? Se eu não lembro, se eu não consigo olhar para a molécula e saber de cara, matar de cara, eu escrevo, pô. Eu só tenho que escrever a molécula e botar a quantidade certa de átomos. Eu tenho aqui, ó, 2 carbonos. 2 carbonos. Eu vou fazer aqui as minhas ligações, ó. Aqui eu tenho hidrogênio, 2, 3, 4, 5. Pô, se eu... I'm back, pessoas, I'm back. Caiu tudo aqui, olha. Coisa linda, né? Voltei. De luz. Não, aqui vai. Gente, eu moro no final de Caxias, um lugar tão distante chamado Saracuruna. Essas coisas aí é para deixar mais animada, entendeu? O finalzinho da aula só para... Ai, ai. Mas vamos lá continuar com a brincadeira? Vamos lá, voltamos. Então, a gente fez aqui, ó, a distribuição dos hidrogênios, só que a gente caiu numa situação. Se eu colocar um outro hidrogênio ali, eu fecho todas as possíveis ligações do carbono. Então, aqui, obrigatoriamente, eu tenho que colocar um oxigênio. Então, aqui eu coloco um hidrogênio. Vamos contar? 1, 2. 2 carbonos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios e um oxigênio. Matei uma. Uma eu sei que é... Desculpa, uma eu sei que é álcool. Vamos ver a outra opção? A outra opção é que cada carbono tem os 6 hidrogênios, tem, né, a ligação com os 3 hidrogênios. Então, eu vou colocar o oxigênio aqui no meio.
Vamos contar. 1, 2 carbonos, fechou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios, fechou. E um oxigênio. Esse aqui é um éter. Então, se em uma estrutura eu tenho um álcool e outra estrutura eu tenho um éter, então qual é a isomeria? Very good, very good. Muito bom, vocês estão, ó, maravilhosos. Isomeria de função, Garela. E aí, ficou alguma dúvida, gente? Todo mundo está saindo daqui sabendo tudo de função orgânica e isomeria? Só resposta sincera, hein? É isso aí, meus amores. Então, conseguimos concluir nosso objetivo. Muito bom, muito bom. Estou muito feliz por isso. Encerrando aqui, eu sendo um anime. Tá? Muito obrigada pela aula, meus amores. Adorei dar essa aula para vocês. Gostei ainda mais que vocês conseguiram entender verdadeiramente o conteúdo. Isso enche meu coraçãozinho de alegria. Tá bom? Ó, vou mandar a lista de exercício para vocês lá no grupo. Beleza? Quem tiver dúvida, pode mandar mensagem para mim no privado. Tá bom? Se tiver dúvida em alguma coisa, eu explico. Obrigada, Cláudia. É isso, meus amores.